Olá, pessoal, uma alegria voltar com vocês no Trocando Ideias. Hoje nós vamos falar sobre a proibição do celular. É bom? É ruim? É certo? É errado? Fica comigo. Trocando Ideias de volta. Compartilha este vídeo, dá like, se inscreve no canal. O celular é um aparelho que foi inventado para que nós pudéssemos melhorar nossa comunicação, pudéssemos trocar ideias, pudéssemos conversar. Um telefone móvel, que sonho para todos nós. Quem lá nos anos 70, 80 não pensava nisso? Hoje, nos anos 2000, o celular se tornou mais do que um aparelho para nós nos comunicarmos. Se tornou uma agenda, uma máquina fotográfica, se tornou um computador. Nós quase não mais utilizamos o celular para, por exemplo, ligarmos um para o outro. Lembra? Alô? Como é que você está? Ah, estou bem. Quase não fazemos mais isso. O celular passou a ser um processo de comunicação muito pelas redes sociais digitais, pelas mídias digitais, pelas internets. Os adultos começaram a usar. Tempos depois, as crianças, os adolescentes. Com o uso das crianças e dos adolescentes dos celulares, as crianças e os adolescentes usando os celulares, nós começamos a perceber que muitas questões ligadas à aprendizagem, muitas questões ligadas à atenção, à concentração, tudo foi se alterando, foi mudando, a ponto de chegarmos à conclusão, com evidências científicas, de que o uso excessivo do celular prejudicava a atenção das crianças, a concentração dos adolescentes, a saúde mental infanto-juvenil, prejudicava a aprendizagem na escola. A escola começou a reclamar, a escola começou a sentir na pele que o professor ali dando aula, a professora ali dando aula e o menino, a menina prestando atenção no celular, prestando atenção no Instagram, no YouTube, no Facebook, prestando atenção nas mídias sociais, no mundo virtual. Isso começou a atrapalhar a aprendizagem. Além de atrapalhar a aprendizagem, começou também a alterar as funções mentais. A função afetiva, começou a aumentar a hiperatenção, quer dizer, a pessoa ficou, e também com hipoatenção a pessoa ficava sem concentração. Começou a prejudicar a saúde mental dos nossos filhos e das nossas filhas. E na medida que isso começou a se evidenciar, os consultórios médicos, os consultórios psicológicos, psicopedagógicos, as salas de aula, obviamente todo mundo começou a gritar. Gritar assim, né? Dizer, olha, não pode usar celular, o celular está atrapalhando. Quantas famílias você já não presenciou todo mundo usando o celular num restaurante, quando poderia estar conversando, poderia estar trocando ideias, poderia estar permutando informações, não todo mundo ali reunido, mas não unido. Quantas pessoas você já não viu fazendo isso? Então, esse movimento de uso excessivo dos celulares é prejudicial à convivência social, é prejudicial ao desenvolvimento de meninos e meninas. Os números indicam que mais de 55% das crianças e dos adolescentes que são diagnosticados com depressão, que são diagnosticados com TAG, aquele transtorno de ansiedade generalizada, têm uma relação direta com o uso excessivo do aparelho celular. O uso excessivo desse aparelho leva
há muito problema. E o problema mais expressivo que a gente tem encontrado é exatamente o da saúde mental. Mas não só o da saúde mental. Às vezes mexe também com a questão psicomotora, às vezes mexe também com a psicomotricidade, às vezes mexe também com o seu próprio desenvolvimento físico, com o seu organismo físico. E isso tem sido evidenciado em vários momentos nas pesquisas, nos estudos, nas discussões a respeito de desenvolvimento humano, mais especialmente desenvolvimento de criança e de adolescente. Muito recentemente, já agora em 2025, depois de muita discussão, depois de muitos movimentos surgindo em todo o mundo, o governo federal brasileiro, ele sanciona uma lei, a Lei 15.100 de 2025. Nesta lei, fica proibido o uso de celular no processo escolar, no período escolar. Mas, Hugo, então todo mundo agora está proibido de usar celular na escola? Não. Pode ser usado o celular para fins pedagógicos, mas não pode mais ser usado o celular sem nenhum controle, sem nenhuma organização, sem nenhuma determinação, sem nenhum rigor. O celular não pode estar na mão de meninos e meninas, minha gente. Mas por quê? Porque nós estamos lidando com inteligência artificial através do celular. Sabe aquele aparelhinho que a gente usava para comunicação, o aparelho móvel, o celular, aquele telefone que nós andávamos para lá e para cá? Esse agora é um computador de bolso. E esse computador de bolso tem acesso às internets. Ele, na verdade, é o palco das internets. E as crianças estão usando a internet excessivamente. Mas qual o problema de usar a internet excessivamente? Os algoritmos, a inteligência artificial. Nós estamos diante de um grande dilema. A inteligência artificial, ela pode ser prejudicial para nossos meninos e nossas meninas. Para nós adultos, imagine para nós crianças e adolescentes. A inteligência artificial, ela foi produzida para ser uma espécie de cópia do nosso cérebro. E você sabe que o nosso cérebro comanda tudo no nosso corpo. O nosso cérebro é a grande máquina do nosso corpo. Então, quando a inteligência artificial consegue, por exemplo, interferir nos nossos neurotransmissores, nos nossos neuroreceptores, a inteligência ela consegue afetar a nossa dopamina, a nossa ocitocina, a nossa noradrenalina, a nossa própria adrenalina. Ela consegue mexer com as nossas emoções, então desenvolve em nós certos elementos, certas funções, desenvolvem em nós certas necessidades que não tínhamos se não fosse o uso excessivo das redes sociais digitais. É comum que nós tenhamos ansiedade com o uso do aparelho celular. É comum que nós tenhamos medo com o uso do aparelho celular. É comum que a gente perca um certo controle sobre os nossos sentimentos. Entendem isso? Mas, Hugo, então quer dizer que agora nunca a criança pode usar celular? Minha gente, a Associação Brasileira de Psiquiatria há anos alertou que criança na primeira infância não deve ter celular, muito menos para entretenimento. Às vezes eu vejo os pais dizendo: eu deixei o celular com meu filho porque eu precisava descansar um pouco. Não faça isso. Não faça isso. O celular prejudica memória de criança, o celular prejudica afetividade de criança, o celular prejudica o humor de criança, o celular cria ansiedade excessiva na criança. Esse é um ponto. Principalmente a criança na primeira infância. Criança na segunda infância, criança na terceira infância, também não precisa usar excessivamente e nem deve usar excessivamente. Por quê? Porque o mundo digital tem muitas informações que não competem às crianças, que não fazem bem às crianças. Então, o adulto tem que mediar isso. E na adolescência? A adolescência, nós vimos e vemos que o uso excessivo de celular prejudica a atenção, prejudica a concentração, prejudica a afetividade, prejudicando a afetividade, prejudica o humor, prejudicando o humor, pode levar à depressão, pode levar a uma ansiedade,
patológica. Então, se vai usar o celular na escola, tem que ter orientação do professor ou da professora. Se vai usar em casa, tem que ser por tempo limitado. Não pode perder o seu tempo todo com as redes sociais digitais, nem com o celular. Muitas famílias ficam preocupadas, mas se eu precisar falar com meu filho, e se eu precisar falar com a minha filha, e agora como é que vai ser? Bom, antigamente nós ligávamos para a escola ia na sala de aula e chamava o nosso filho, chamava a nossa filha. É um processo, é um caminho. A gente pode voltar a essa prática anterior. Liga para a coordenação vai lá na sala de aula e fala com o nosso filho. Outra possibilidade, um acordo com a criança e com o adolescente. O celular fica exclusivamente dentro da bolsa para se houver urgência, ligação de pai e mãe em urgência. E o pai e a mãe evitam ligar por qualquer coisa, por qualquer motivo, só se for de fato urgente. A família precisa colaborar com a escola e a escola precisa colaborar com a família. Então vocês dois, a escola e a família, precisam conversar sobre isso. Gente, o mais importante, no meu entendimento, nessa história, é não deixar a criança e o adolescente de fora. Eles precisam ser ouvidos, precisam ser escutados. A opinião deles é importante de como é que isso vai se construir. Mas a gente vai conseguir, porque o que é verdade é que o uso excessivo de celular nos faz mal. Não só para o nosso filho, não só para a nossa filha, para a gente mesmo. Portanto, depois de ver meu vídeo, larga o celular e vai fazer outra coisa, tá? Fazer algo mais divertido. Vai brincar, vai conversar, vai visitar alguém. Larga um pouco o celular, mas só depois de ver o Trocando Ideias. Pessoal, o meu livro, A Geração do Quarto, está na 8ª edição, indo para a 9ª edição. É um sucesso. Ele foi lançado em 2022, nós estamos em 2025 e é um best-seller. Então, quem ainda não tem, deve ter, porque no meu livro eu falo também sobre essas questões. Que alegria voltar com Trocando Ideias. Compartilha se você gostou, dá like e se inscreve no meu canal. Um beijo e até a próxima.